Capítulo 9. O que terá sido esse sentimento? Pois em verdade foi sujo, e ai de mim que o sentia. Mas, ainda assim, o que terá sido? Quem poderá compreender seus erros? Riamos, porque aquela atitude fazia cócegas em nosso coração por estarmos enganando os proprietários, que não imaginavam o que fazíamos e nos teriam desaprovado. Mas, outra vez, porque encontrei eu tanto prazer em tal atitude que não teria feito sozinho? Será porque ninguém normalmente ri sozinho? Ninguém o faz normalmente, mas a risada, por vezes, domina o homem quando mais ninguém está por perto, e algo absurdo se apresenta à sua razão ou à sua mente. Eu não teria feito algo assim sozinho. Sozinho nunca o teria feito. Contemple, meu Deus, diante de ti, a vívida lembrança de minha alma. Sozinho nunca teria cometido aquele roubo, no qual o que roubei não me foi o motivo de minha alegria, mas o próprio roubo. Sozinho não teria gostado de fazê-lo, não o teria feito. Ó amizade hostil, incompreensível, sedutora da alma, que tem fome por agir com maldade pelos impulsos da hilaridade e da lascívia. Tem sede pela perda de outrem, sem desejar vingança ou ganho próprios. Mas, quando ouvimos, vamos, façamos aquilo, não temos vergonha de ser devassos. Capítulo 10. Quem pode desembaraçar esse emaranhado torcido e intrincado? É sujo. Odeio pensar sobre e olhar para ele. Mas anseio por ti, ó retidão e inocência. Cheia de beleza e de decência aos olhos puros, anseio por ti, com satisfação insaciável. Em ti estão o descanso e a vida permanente. Aquele que adentra a ti, adentra a alegria do seu Senhor, e não deve temer, deve alcançar excelência no Excelentíssimo. Afundei-me para longe de ti, e me perdi, ó meu Deus. Muito me desviei de ti, meu abrigo, nos dias de minha juventude, até que me tornei terra seca para mim mesmo. Livro 3, capítulo 1. Vim para Cartago, onde cantaram em meus ouvidos, por todos os lados, um caldeirão de amores profanos. Ainda que não havia me apaixonado, embora fosse apaixonado pelo amor, e não sentindo um desejo profundo, odiei a mim mesmo por não desejar mais intensamente. Eu procurava o que amar, apaixonado pelo amor, e odiava a segurança e o caminho tranquilo, livre de armadilhas. Pois dentro de mim havia uma fome daquele alimento interior que és tu, meu Deus. Entretanto, aquela fome eu não sentia e permaneci sem apetite pelo alimento incorruptível, não por já estar satisfeito com isto, mas por quanto mais vazio me tornava, mais o abominava. Por causa disso, minha alma estava doente e cheia de ferimentos. Lançou-se fora, desejando satisfazer a coceira pelo toque de objetos dos sentidos. No entanto, por não terem alma, não poderiam inspirar o amor. Amar e ser amado eram doces para mim, ainda mais quando pude desfrutar da pessoa que amava, maculando assim a fonte da amizade com a imundície da concupiscência, obscurecendo seu brilho com o tormento da volúpia. Ainda assim, deturpado e sujo como era, eu desejava, com vaidade excessiva, ser elegante e cortês. Apaixonei-me precipitadamente com o amor que ansiava. Meu Deus, minha misericórdia, com quanta aspereza tu, por tua grande bondade, resgate em mim tal doçura?
pelo que não somente fui amado, como, em segredo, atingi o auge da satisfação, e fui atado com alegria a laços que traziam tristeza, para ser açoitado com as varas de ferro flamejantes do ciúme, da desconfiança, do medo, da ira e da contenda. Capítulo 2. As peças de teatro também me cativavam, cheias de reflexos das minhas próprias tristezas, combustível para o meu fogo. Por que será que o homem deseja caminhar à tristeza, contemplando cenas tristes e trágicas que ele mesmo não poderia de forma alguma suportar? Ainda assim, como o espectador deseja sentir o sofrimento por meio delas, e é neste sentimento de tristeza em que consiste seu prazer. O que será isto senão uma loucura infeliz? Pois quanto mais um homem é afetado por tais ações, mais preso se torna a tais afeições. No entanto, se tiver de sofrer na própria pele, é costume que se chame de tristeza. Quando se compadece de outros, chama-se compaixão. Mas que tipo de compaixão é esta suscitada por sofrimento falso e encenado? O espectador não é chamado a ajudar aquele que sofre, somente a sofrer por ele, e quanto mais sofre, mais aplaude o ator. Se a desgraça dos personagens, de tempos antigos ou meramente fictícios, quando representada, não leva os espectadores às lágrimas, os despede revoltados e recebe críticas. No entanto, se seus sentimentos são profundamente tocados, ficam obstinados e choram de alegria. Serão os pesares amados também? Claramente, todos desejam sentir alegria. E ainda que um homem algum deseje sentir-se triste, ficará contente ao sentir-se piedoso? Amará o sofrimento por sem ele nada ter a que se compadecer? Isso também procede da veia da amizade. Mas para onde vai? Para onde flui? Para onde corre essa torrente borbulhante diante das marés monstruosas de luxúria imunda, nas quais é obstinadamente transformada, sendo desviada e corrompida de sua limpidez celestial? Deveria então a compaixão ser rejeitada? De forma alguma. Amemos o sofrimento dos outros, mas sejamos cautelosos quanto à imundícia. Ó minha alma, sob a guarda do meu Deus, o Deus dos nossos pais, que deve ser exaltado e louvado acima de todos para sempre. Sejamos cautelosos quanto à imundícia. Não cessei de compadecer-me, mas naquela época, nos teatros, simpatizava com os amantes quando perversamente desfrutavam um do outro, embora fosse puramente fictício. E quando perdiam um ao outro, sofria com eles, compadecendo-me, embora me deleitasse tanto no sofrimento como na compaixão. Mas agora compadeço-me de mim, de quem se regozijou naquela perversidade, do que daquele que passou mais pela dificuldade, perdendo o prazer pernicioso e sofrendo a perda de uma felicidade miserável. Esta é certamente a verdadeira compaixão, mas no sofrimento que senti não há prazer algum. Pois, embora aquele que sofre com a infeliz seja dirigido pelo ofício do amor, embora seja genuinamente compassivo, ainda preferiria que nada houvesse por que sofrer. Pelo que, se a boa intenção de tornar em má intenção, o que não pode acontecer, então poderá aquele que verdadeira e sinceramente se compadece, desejar que haja alguma tristeza para que possa dela se compadecer. Assim, um pouco de sofrimento será permitido, embora não possa, em parte alguma, ser amado. Portanto, és tu, ó Senhor Deus, quem amas as almas mais puramente que nós e tens incorruptível piedade delas, ainda que nunca se abalem com sofrimento algum. Quem será suficiente para tais coisas?
Porém, eu, desprezível, amava sofrer e procurava pelo que pudesse sofrer, assistindo a tristezas fictícias encenadas por outros, cuja atuação muito me agradava e atraía-me com veemência, levando-me às lágrimas. Terá sido surpresa que eu, uma ovelha infeliz, perdida do teu rebanho e intolerante ao teu cuidado, tenha sido infectado por uma doença suja? Eis a causa do meu amor pelo sofrimento. Eu não o sentia profundamente dentro de mim mesmo, pois não amava sofrer em minha própria pele o sofrimento que amava observar. Porém, ao ouvir as ficções, sentia arranhões superficiais em minhas emoções, produzidos com unhas envenenadas, após os quais veio o inchaço da inflamação e transformou-se em uma ferida pútrida. Com uma vida assim, terei eu realmente vivido, ó meu Deus? Capítulo 3. Tu, fiel misericórdia, pairou sobre mim de longe. Quão terríveis iniquidades consumiam-me, seguindo uma curiosidade sacrílega, que, ao abandonar-te, me levaram a um precipício traiçoeiro e ao serviço atraente dos demônios, a quem sacrifiquei minhas más ações. Por tudo isso, tu me castigaste. Ousei ainda, enquanto eram celebradas tuas solenidades dentro das paredes da tua igreja, desejar e planejar maldades que bem mereciam a morte por consequência, pelo que tu me castigaste com punições severas, mas nada eram se comparadas ao meu erro. Ó misericordiosíssimo Senhor, meu Deus, meu refúgio das destruições terríveis, dentre as quais vaguei com o pescoço rígido, afastando-me para longe de ti, amando minhas próprias maneiras, não as tuas, amando uma liberdade errante. Os estudos que eu buscava na época, muito respeitados, sobressaíram na corte do direito. Quanto mais astuto era eu, mais elogios recebia. Assim é a cegueira do homem, glorificando até mesmo na própria cegueira. Agora, eu era o chefe na escola da retórica, onde me alegrei com orgulho e me envaideci com arrogância, embora, Senhor, tu o sabes, muito mais calmo e completamente separado das desordens dos subversores, pois este nome maligno e de mau presságio era o próprio emblema da galanteria, dentre os quais vivia, com um tipo de constrangimento envergonhado por não ser como eles. Vivi com eles e às vezes alegrava-me com sua amizade, embora abominasse suas ações, como, por exemplo, suas subversões, com as quais irresponsavelmente perseguiam estranhos e os perturbavam com pura zombaria, alimentando sua malícia. Nenhuma atitude poderia assemelhar-se tanto às dos demônios quanto essas. Qual nome lhes descreveria melhor que subversores? Eram de fato subversores e completamente avessos. Os espíritos enganadores escarneciam deles em segredo e os seduziam, enquanto eles mesmos se alegravam em escarnecer e enganar a outros. Capítulo 4. Dentre semelhantes a estes, naquela minha época conturbada, estudei livros de eloquência, pois por meio dela desejava ser ilustre, embora o motivo fosse presunçoso e condenável, prazer na vaidade humana. No curso de estudos comuns, encontrei certo livro de Cícero, cujo discurso tinha a admiração de quase todos, diferente de seu coração. O livro é uma exortação à filosofia e chama-se Hortêncio. Este livro alterou meus sentimentos e direcionou minhas orações para ti, ó Senhor. Fez-me ter outros desejos e propósitos. Cada esperança vazia, de repente, se tornou indigna de mim. Ansiei ardentemente por uma imortalidade de sabedoria e comecei a emergir, retornando para ti. Já não era com o intuito de afiar minha língua que eu utilizava aquele livro. Aos 19 anos,
época em que minha mãe provia o dinheiro para meus estudos de retórica, 2 anos após a morte de meu pai. Pois o que infundiu no meu coração não fora o estilo, mas o conteúdo. Quão ardente estava eu, meu Deus, quão ardente estava para ser restaurado das coisas terrenas e voltar-me a ti, sem ao menos saber o que tu farias comigo. Pois em ti está a toda a sabedoria. Mas o amor à sabedoria é, em grego, chamado de filosofia, com a qual aquele livro me inflamou. Alguns podem deduzir pela filosofia, sob um nome grande, correto e honrável, colorindo e disfarçando os próprios erros. Quase todos aqueles que agora anteriormente eram assim, estão censurados e estabelecidos naquele livro. Também se faz clara a plenitude do conselho do teu Espírito, pelo teu servo bom e fiel. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Naquela época, tu sabes, ó luz do meu coração, eu não conhecia as Sagradas Escrituras e fiquei maravilhado com aquela exortação, ao menos o suficiente para ser despertado, estimulado e inflamado a amar, buscar, alcançar, agarrar e abraçar não essa ou aquela seita, mas a sabedoria em si, onde quer que estivesse. Somente isso me despertou para o fato de que o nome de Cristo não estava ali. Pois este nome, pela tua misericórdia, ó Senhor, o nome do meu Salvador, teu Filho, fez meu coração sensível embeber-se em piedade e tornar-se profundamente precioso, até mesmo pelo leite de minha mãe. Qualquer coisa que não tivesse esse nome, não importa quão culto, polido ou verdadeiro fosse, não me tomava por inteiro. Capítulo 5. Resolvi então dobrar-me às Sagradas Escrituras a fim de verificar do que se tratavam. Encontrei o que o orgulhoso não pode compreender, nem fora revelado às crianças, algo de linguagem simples, mas de prática sublime e repleto de mistérios. Eu não estava entre aqueles que podiam adentrá-lo ou inclinar-me a seguir seus passos, pois o que sentia era, naquela época, muito diferente do que sinto agora. Quando me dobrava às Escrituras, soavam para mim indignas de serem comparadas com a magnificência de Túlio, pois meu orgulho, inchado, encolhia-se perante sua simplicidade e minha perspicácia era incapaz de penetrar seu significado. Na verdade, aquelas palavras eram do tipo que dão crescimento aos pequenos. No entanto, recusei-me a ser pequeno. Minha arrogância fez-me enxergar-me grande. Capítulo 6. Assim, encontrei-me entre homens extremamente orgulhosos, carnais, insensatos, cujas bocas eram armadilhas do diabo, engodadas na mistura de sílabas do teu nome, do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, o Paráclito, nosso Consolador. Estes nomes nunca saíram de sua boca, somente o conjunto de sons produzidos pela língua, pois em seu coração não havia verdade. Ainda assim, clamavam, verdade, verdade, e prosseguiam em dirigir-me a mesma palavra, embora a verdade, genuinamente, não estivesse neles. Falavam falsidades, não somente sobre ti, a verdadeira verdade, mas também dos elementos desse mundo, a tua criação. E eu, de fato, devo ter passado pelos filósofos que falavam a verdade acerca das tuas criaturas, por amor a ti, meu Pai, o bem supremo, a beleza de todas as coisas belas. Ó verdade, verdade, quão profundamente suspirou por ti o âmago de minha alma,
quando a miúde e de formas diversas, em vários livros volumosos, soava o teu nome, embora fosse para mim apenas um som. Enquanto eu tinha fome de ti, eram-me oferecidos pratos que, em vez de servirem a ti, serviam o sol e a lua. Lindas obras tuas, eram, entretanto, apenas obras, não o Senhor, não foram nem mesmo as tuas primeiras obras, pois as tuas obras espirituais foram criadas antes das materiais, embora sejam estas celestiais e luminosas. Eu tinha fome e sede, não das tuas obras, nem mesmo das primeiras, mas de ti. A verdade, em quem não há inconstância nem sombra de mudança. No entanto, ainda me eram oferecidos aqueles pratos, cintilando fantasias, e teria sido melhor amar o sol, real à vista, ao menos, do que as fantasias que por meio dos olhos enganam a mente. Também, por achar que tais fantasias viessem de ti, alimentei-me delas, sem avidez, pois não produziram em minha boca o sabor que é somente teu, e tu ali não estavas, nem fui nutrido por elas. Em vez disso, tornei-me exausto. O alimento de quem sonha se parece com o alimento de quem está acordado. No entanto, aqueles que dormem não são nutridos, pois estão adormecidos. Nenhuma daquelas fantasias eram como tu, pois agora falaste comigo. Eram simplesmente fantasiosas e falsas em comparação aos corpos verdadeiros, sejam celestes ou terrestres, os quais contemplamos com nossa visão carnal e são muito mais certos. Feras e pássaros são tão capazes de discernir tais coisas quanto nós, e são mais certas como são do que quando as imaginamos, e ainda são mais certas quando as imaginamos do que quando, por meio delas, conjecturamos outros corpos vastos e infinitos que não existem. Essas cascas foram alimento para mim, portanto, não fui alimentado. Mas tu, amado de minha alma, por quem ansiei para que pudesse tornar-me forte e falhei em encontrar, não és os corpos que vemos na terra, nem aqueles que estão no céu, nem aqueles que não enxergamos lá, pois tu os criastes e não os reconhece como a melhor das tuas criações. Quão longe estás, tu, daquelas minhas fantasias, fantasias de corpos que absolutamente não tinham vida? A imagem daqueles corpos que, na verdade, existem, são muito mais certas do que aquelas fantasias. Os corpos em si são mais certos que as línguas, embora tu não sejas nada disso. Tu não és nem mesmo a alma, que é a vida do corpo. Então, melhor e mais certa é a vida dos corpos do que os corpos em si. Mas tu és a vida das almas, a vida das vidas, e tens vida em si, e não mudas, vida da minha alma. Onde e quão longe de mim estavas, tu naquela época? Desviava-me para cada vez mais longe de ti, proibido de comer das cascas dos porcos, das quais me alimentei. Serão as fábulas dos poetas e gramáticos melhores que essas armadilhas? Pois os versos, os poemas e o voo de Medeia são, de fato, mais rentáveis que os 5 elementos destes homens, disfarçados de diversas formas, respondendo a 5 antros de escuridão, que escravizam quem neles acredita, embora não tenham vida. Pois versos e poemas podem ser transformados em alimento verdadeiro, e embora eu cantasse sobre o voo de Medeia, não o guardei no coração, e embora o tenha ouvido, nele não acreditei, mas naquelas coisas acreditei. Ai, ai, por quais passos fui arrastado às profundezas do inferno, labutando e agitando-me em busca da verdade. Meu Deus, confesso a ti, pois foste misericordioso para comigo, mesmo quando ainda não havia confessado. Procurava por ti,
não conforme a compreensão da mente, na qual tu desejas que eu supere os monstros, mas conforme os sentidos físicos da carne. Tu eras para mim mais íntimo do que aquilo que havia de mais íntimo em mim e mais alto que o meu limite de alcance. Deparei-me com aquela corajosa mulher, simples e humilde, que na parábola obscura de Salomão, sentada à porta de sua casa, diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é ainda mais saboroso. Ela me seduziu, pois encontrou minha alma do lado de fora de sua própria casa, habitando nas sensações da carne e ruminando a comida que havia engolido pelos sentidos físicos. Capítulo 7. Eu não conhecia outra realidade além daquela, tanto que fui persuadido a concordar com enganadores insensatos quando me perguntavam: de onde vem o mal? Terá Deus uma forma corpórea, cabelos e unhas? Serão considerados justos aqueles que possuíram muitas esposas de uma só vez? Cometeram um homicídio e sacrificaram criaturas vivas? Mesmo em minha ignorância, aquilo causava grande perturbação, e, embora estivesse me afastando da verdade, parecia estar caminhando em direção a ela, pois eu ainda não sabia que o mal nada mais era além da privação do bem, até que tal coisa deixe de existir. Como poderia eu enxergar quando, à vista de meus olhos, não era capaz de ir além dos objetos físicos e à vista da minha mente não enxergava nada além de fantasmas? Não sabia que Deus era espírito, cujos membros não se estendem em comprimento e largura, cujo ser não possui massa, pois toda massa é menor na parte do que no todo, e se for infinita, será menor em suas partes, conforme o espaço na qual estará contida a sua infinidade. Assim, não pode ser completa em toda parte, como o Espírito, como Deus. Eu era completamente ignorante quando ao que há em nós para que sejamos como Deus e porque as criaturas dizem que fomos criadas à imagem de Deus. Também não conhecia a verdadeira justiça interior, que não é julgada pelos costumes, mas pela medida da justiça, da justíssima lei do Deus onipotente, por meio do qual os muitos espaços e tempos foram adaptados àqueles espaços e tempos, embora o Senhor seja o mesmo sempre e em todo lugar, não uma coisa em um lugar e outra coisa em outro. Por essa justiça interior, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Davi e todos aqueles ordenados por Deus foram considerados justos, sendo vistos como injustos somente por homens tolos, julgando pela lei humana e medindo por seus próprios hábitos insignificantes os hábitos morais de toda a raça humana. É como se um homem, ao usar uma armadura, não sabendo qual peça vai em qual parte do corpo, colocasse as grevas na cabeça e o capacete na canela e reclamasse que não lhe serve. É como se, em um feriado, quando o comércio é impedido de funcionar à tarde, alguém se irasse por não poder manter sua loja aberta porque o pôde fazer durante a manhã. Ou ainda, como se visse um empregado de uma casa tomar algo em suas mãos que não lhe é permitido tocar, ou quando algo é permitido fora de casa, mas proibido do lado de dentro, e alguém se irasse porque em uma casa, para aquela família, a mesma coisa não é permitida em todo lugar ou para todos. Assim são aqueles que não suportam ouvir que algo era lícito aos homens justos nos tempos antigos e agora já não é. Ou que Deus, por certos motivos temporais, ordenou a eles algo e a outros ordenou algo diferente, de forma que ambos obedeceram à mesma justiça. Essas pessoas deveriam ver que em um dia, para um homem, em uma casa, coisas diferentes servem para membros diferentes, e aquilo que uma vez fora lícito pode tornar-se ilícito depois de um tempo,
assim como algo que antes era permitido ou ordenado em um lugar pode vir a ser motivo de punição em outro. Será a justiça variável e mutável? Não, mas os tempos nos quais preside não fluem de maneira uniforme, pois são tempos. Mas os homens, cujos dias sobre a terra são poucos, não podem, pela própria percepção, harmonizar os fundamentos de tempos antigos e de outras nações, os quais não viveram, com aqueles que vivenciaram, embora no mesmo corpo, no mesmo dia ou na mesma família. É fácil perceber que o que serve para cada membro, estação, parte e pessoa pode diferir. A um abrem exceções, a outro submetem. Não tinha conhecimento de tais coisas na época, nem as observei. Passaram por minha vista de todas as direções e mesmo assim não as vi. Compus poemas nos quais eu não era livre para colocar os pés em todo lugar, mas 1 metro de cada vez, assim um pé somente não podia pisar em vários lugares. A arte pela qual compus não partia de princípios diferentes para casos diferentes, mas compreendia-se em apenas um. Ainda assim, eu não via como aquela justiça, a qual homens bons e justos obedeciam. Era capaz de conter em si, de forma tão excelente e sublime, todas as coisas ordenadas por Deus, sem variar em seus aspectos essenciais. Não prescrevia todas as coisas de uma vez em tempos diferentes, mas repartia e ordenava o que cabia para cada um deles. Em minha cegueira, culpei aqueles piedosos pais da fé, não somente por fazerem uso das coisas presentes, ordenadas e inspiradas por Deus, mas também por preverem o que haveria de vir, pois Deus o revelava a eles.